Nós não vamos dar sequência ao livro de Samuel. Vocês não estão esperando o livro de Samuel. Alguns irmãos, juntamente comigo, estivemos todos ali no retiro, lá em Quatro Barras, né, com os irmãos curtidos, e foi passado o encargo de transmitir um pouco daquilo que os irmãos transmitiram lá. Obviamente, não tem como, né? É uma tarefa bastante difícil, até porque foram vários assuntos que foram tratados, e um assunto que chamou bastante a atenção, que não só minha, mas de vários irmãos, foi sobre aquela ministração que o Iata ministrou, falando acerca da família, desse encargo que o Senhor tem colocado no coração do nosso irmão. E eu entendo que não só lá, mas entre as localidades também, nós tivemos diversas ministrações, tanto do Almir quanto do Chico, né, falando acerca desse assunto. E um assunto que o Iata ministrou lá, ele falou sobre os 3 inimigos da família na administração, que eram o diabo, o mundo e a carne, e ele se dedicou ali no momento do retiro somente na questão da carne, não falou sobre os outros aspectos, até porque não teria tempo, é um assunto bastante extenso, né? E esse é um assunto que me impactou bastante também. Então, eu separei esse assunto para falarmos hoje, obviamente de uma maneira bem resumida, tá no tema, né? Coloquei as ovelhinhas aqui na frente, essa inteligência artificial que gerou isso daí. Então nós temos 3 inimigos, esse é o tema da ministração desta manhã. 3 inimigos da família: o diabo, o mundo e a carne. Nós vamos tentar condensar esse tempo, né? Deixa eu só marcar o horário aqui. O negócio vai ficar parado, senão a gente não perder tudo. E vou tentar condensar esse assunto. Então, eu não tratarei essa mensagem de uma maneira expositiva, como normalmente eu faço. Nós lemos um texto e vamos versículo a versículo. Não. Eu vou ler diversas passagens e nós vamos nos fixar nesse tema. Diabo, os 3 inimigos da família: o diabo, o mundo e a carne. Amém? Então, a primeira leitura, vou fazer 3 leituras que são leituras básicas para essa ministração. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 8, é a primeira leitura. Pode repetir? Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 8. Esse primeiro ponto, nós vamos falar acerca da questão da carne, que é um dos assuntos aqui. Versículo 5 diz assim, capítulo 8, versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma segunda leitura agora, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler do 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Agora, uma advertência com relação ao mundo, segundo tema aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E agora o terceiro texto, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. É a terceira leitura. São esses 3 textos para nós amarrarmos esses 3 assuntos.
Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse terceiro texto, relacionando a nossa luta contra o diabo. Então, 3 lutas, 3 adversários a serem vencidos. E como os irmãos que estavam ali presentes, vão se lembrar que o Iata, ele ressaltou muito bem que a família, ela é um projeto de Deus. Ele falou isso na ministração. Instituído desde o Éden, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, quando Deus instrui que o homem deixará, pois, a sua casa, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne, e ambos refletirão a imagem e a semelhança de Deus ali naquela união. Sendo um plano divino desde o Éden, inclusive desde antes da queda do homem, vamos dizer assim, a família, ela é alvo constante de ataques espirituais. Então, o diabo, vamos dizer assim, este mundo, ele vai lutar, obviamente, existe a luta contra a igreja, existe a luta contra este agrupamento de pessoas, mas se nós quisermos, se o diabo quiser desestabilizar a igreja, o corpo de Cristo no mundo, ele vai começar agindo aonde? Dentro da família. Uma família destruída, você tem uma igreja destruída. Então, a família é o alvo do ataque tanto do mundo quanto da nossa própria carne e do próprio diabo em si. Então nós precisamos identificar claramente esses 3 inimigos que nós estamos falando nessa manhã, tanto o diabo quanto o mundo e quanto a carne. O irmão falou no retiro que nós estamos em uma constante batalha, que nós vivemos em um mundo que está em guerra. E este mundo, é uma pergunta que ele fez para todos nós ali. Ele tem sido para nós o quê? Um lugar de batalha ou um lugar de lazer? O que este mundo tem sido para nós? Um lugar que nós buscamos nos entreter, buscamos nos alegrar, tirar o melhor proveito deste mundo? Ou será que a nossa estadia enquanto nós estamos neste mundo tem sido um lugar de aflição? Tem sido um lugar em que nós constantemente estamos sendo atacados? Qual tem sido o nosso sentimento diante disso? E há um combate muito grande contra a instituição da família. E nessa guerra, nós precisamos estabelecer, no meio dessa batalha contra o diabo, contra o mundo e contra a carne, 3 coisas que ele citou na ministração, que eu vou me dedicar nesta manhã a me deter sobre elas. Primeiro, saber quem são os nossos inimigos. Primeiro ponto, sobre esses 3 assuntos, tanto o diabo, quanto o mundo, quanto a carne, nós primeiro precisamos saber quem são os nossos inimigos. Segundo, como identificar esses inimigos. E terceiro, como nós vencemos esses inimigos. Então, esses 3 pontos nós vamos nos deter dessa manhã sobre cada um desses 3 aspectos, tanto o diabo, quanto a carne, quanto o mundo. Vejamos cada um desses 3 inimigos e a orientação da palavra para cada um deles aqui. Então, o primeiro inimigo que eu vou me deter nesta manhã a tratar é acerca do nosso inimigo invisível, o diabo. Obviamente, o diabo ele é retratado nas figuras aí que nós vemos pela mídia de uma maneira feia, com chifrinhos, aquela coisa toda com o rabo dele, aquela coisa toda que a gente sabe que, na verdade, se fosse dessa forma, seria muito fácil de identificar o diabo, todo mundo viria de longe. Mas, infelizmente, não é desta maneira. O diabo, ele é o nosso adversário espiritual. Ele é o nosso acusador. Ele é o enganador que busca destruir o quê? O plano de Deus sobre as nossas vidas. Então, obviamente, eu sei que os irmãos
provavelmente saibam de todas essas definições que eu estou afirmando a todos aqui, mas é muito importante ressaltar que nós pecamos porque nós deixamos de dizer o óbvio. E por deixarmos de dizer o óbvio é que o mundo distorceu tanto a maneira de entender, de compreender as coisas, porque o óbvio deixou de ser dito. Então o diabo, ele vai agir de uma maneira invisível, mas os efeitos da ação do diabo na vida das famílias, eles são reais. Ele instiga divisões, planta sementes de dúvida, fomenta a ira e promove a tentação ao pecado. Essa é a tarefa do diabo. Obviamente a gente tem que falar do Senhor, que alguns irmãos mais severos, eu concordo até com essa afirmação, vai falar, puxa irmão, mas nós estamos no domingo de manhã, a gente tem que falar do Senhor, você não tem que falar do diabo, mas nós não estamos trazendo nenhum louvor aqui a essa figura, nós estamos falando sobre o perigo e como identificar essa pessoa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, acerca da figura do diabo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, meus irmãos, os irmãos vão se lembrar que o Iata, na ministração dele, ele leu, eu não vou ler por questão do tempo, não tem como nós nos desdobrar nesse assunto, mas ele leu sobre Neemias, e ele falou sobre as brechas que deveriam ser tapadas no muro. Aonde é que o diabo ele vai agir? Quando essas brechas não são tapadas. Percebe? Ele vai justamente buscar o ponto que nós deixamos de entregar ao Senhor para ser tratado na nossa família, na nossa vida. E é ali que o diabo vai entrar. No momento que talvez, ou naquela área da sua vida que você acha que aquilo é mais seguro, que você tem mais controle sobre aquilo, você talvez pense, jamais eu vou cair nessa situação. Eu tenho um controle absoluto, isso aqui não é o meu problema. Talvez nós tenhamos problemas em outras áreas, mas nestas áreas que nós temos segurança, nós pensamos, não vou cair nisso. É justamente na área que nós damos pouca atenção que o diabo vai entrar. Então nós temos que tomar cuidado, porque ele está ao nosso redor, ele está tentando ceifar as vidas, está tentando destruir a família. Como nós identificamos, o segundo ponto agora acerca do diabo, nós falamos quem ele é e a passagem bíblica relacionada a isso, ele é isso. Segundo ponto, como identificar a ação do diabo na família? E é possível nós discernirmos a ação maligna observando alguns sinais. O primeiro deles, Tiago capítulo 3, versículo 16, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então a primeira ação do diabo, o que é? Divisão e discórdia. Mesmo entre famílias crentes, divisão e discórdia no meio de ímpio é natural que se espere, é normal. Mas sempre quando todo mundo, às vezes a casa toda serve ao Senhor e a família tem problemas de divisão e de discórdia, é porque o diabo está lançando a semente dele para dividir a família. Foi falado muito no retiro sobre a questão de nós carregarmos a nossa cruz e de nós morrermos para nós mesmos. Então, um dos pontos que tem que ser tratado para que o diabo ele não entre na família é que todos na família, inclusive as crianças, inclusive os pequeninos, devem aprender a abrir mão dos seus próprios desejos, das suas vontades, devem morrer para si mesmo. Isso começa primeiro do marido, onde ele deve morrer pelos seus próprios interesses, para que o interesse da família, que primeiramente o Senhor, nós sabemos que é o primeiro e maior interesse da família, mas que ele morra para si mesmo e ele atenda a sua esposa e atenda aos seus filhos, mesmo aquilo que é legítimo. A mesma coisa, a esposa deve morrer para si mesmo para atender ao marido e aos filhos. E da mesma maneira, os filhos também devem saber o seu lugar e devem honrar os pais. Devem morrer para si mesmo e abrir mão dos seus desejos. E mesmo os irmãos, eu falo porque a minha casa é um exemplo para isso. Quando você tem 3 filhos,
e eles brigam entre si para saber quem é que tem mais razão em uma determinada situação, ambos que estão dentro da mesma casa devem morrer por si mesmos como pecadores. Como é difícil isso, irmãos? Principalmente quando você tem que moldar isso no coração de uma criança, que ela está sendo treinada, está sendo moldada para falar sobre isso. Eu achei muito pertinente aquilo que o Almir compartilhou um pouco antes na mensagem, porque é uma grande batalha que nós temos, meus irmãos, em cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos sofram, nós não queremos que nossos filhos sejam privados, que nossos filhos chorem, mas para que a imagem de Cristo seja moldada nos nossos filhos, eles precisam aprender a morrer para si mesmos. E morrer para si mesmo, a criança que talvez ainda tenha uma compreensão talvez muito escassa, muito falha, muito pequena ainda de quem é a pessoa de Deus e sobre qual é o tamanho da responsabilidade dela diante do Senhor no mundo espiritual, ela precisa aprender desde cedo que servir ao Senhor é estar em constante batalha contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. E essa batalha começa quando eu tenho que abrir mão da minha vontade, do meu desejo, daquilo que eu acho que eu tenho mais direito do que os outros. Isso começa na criança desde cedo. E eu falo porque é uma das batalhas que eu passo dentro da minha casa. Todos os 3 filhos, às vezes, brigam por direitos legítimos, mas precisam aprender a abrir mão dos seus direitos, às vezes, para amar o irmão dele, para que ele aprenda a morrer pelo outro. A gente fala isso de criança, é muito fácil contar para a criança. E quando eu não quero abrir mão do meu direito, não é mais difícil? Então, quando nossa família, as crianças não são ensinadas a abrir mão dos seus direitos na infância, vão sofrer como adulto porque não vão aprender a abrir mão das suas relações também. E aí vão ter problemas com pecados, vão ter problemas com a sua caminhada com o Senhor, vão ter problemas em aceitar uma orientação da palavra de Deus e aprender a reconhecer os erros, pedir perdão e saber que precisam depender e morrer para o irmão que está do lado. Tudo isso pode ser tratado desde cedo, mas se não tratado, vai perdurar por toda a vida adulta. Começa desde aqui, e o diabo vai entrar justamente aí, irmãos. Ele vai entrar nessa brecha. Nós estamos falando da segunda pessoa do diabo. Então esse é o primeiro ponto. Nós falamos sobre divisão e discórdia. Segundo, mentiras e enganos, que é uma ação do diabo. Jesus disse que o diabo ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Alguma dúvida com relação a isso? João capítulo 8, versículo 44, se alguém tiver alguma dúvida acerca dessa afirmação, está escrito: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando surgem enganos, manipulações, palavras distorcidas dentro da casa, e até mesmo dentro da igreja muitas vezes, é ele que está atuando nessa situação. É uma brecha que a pessoa tem na vida dela, e o diabo está atuando na vida daquela pessoa por meio do quê? Da mentira. E mentira com coisas simples. Mentira, por exemplo, com relação a situações que vão te expor ao ridículo e você prefere omitir uma informação. Omitir também é um tipo de mentira. Não é só distorcer uma situação, mas não falar ela também é uma mentira. Isso acontece quando, às vezes, o marido não fala toda a situação com a esposa não fala toda a situação com o marido, as crianças não expõem toda a situação com os pais, e fica aquela situação não tratada dentro de casa, e o diabo se andando dentro da casa da pessoa. Como é que o Espírito de Deus vai atuar nessa situação? Aonde a verdade, onde o nosso Senhor, que é a verdade encarnada, não está atuando. Percebe? São coisas simples, irmãos. Puxa vida, mas todo mundo talvez esteja careca de saber disso que eu estou falando aqui. Mas todos os lares, eu falo isso sem medo de errar, irmãos. Falo isso pela palavra de Deus. Todos os lares têm problema nessa área. Todos os lares. E o Senhor está pedindo a todos nós para rendermos isso aos pés dele. É um pedido do Senhor.
Terceiro ponto, tentação de quebrar alianças. O diabo, ele tenta desfazer essas alianças santas que são colocadas, que são firmadas dentro de casa, dentro da igreja, levando membros da família a desonrarem os seus compromissos. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6, nós vamos ver como que ele tentou Eva, desestabilizando a estrutura do lar. Eu não vou ler toda a passagem, porque eu tenho outros assuntos aqui ainda mais para tratar, mas os irmãos leiam com calma essa passagem de Gênesis capítulo 3, mas 3 coisas aconteceram ali, olha, nessa passagem de Gênesis capítulo 3. Houve a quebra da confiança em Deus. Quando Eva deu ouvidos à serpente, ela passou a desconfiar da bondade e da verdade de Deus. Ela achava que Deus não estava sendo sincero quando não disse por que é que ela não poderia comer o fruto daquela árvore. Estava desconfiando do que Deus pode fazer. Quantas vezes no meio das aflições, e eu falo porque eu já pensei isso também, eu sou exemplo dessa situação, nós achamos que o Senhor nos abandonou naquela determinada situação. Nós já pensamos isso, Senhor, eu estou com esse problema X agora, não consigo resolver, acho que o Senhor me abandonou. Já pensaram isso ou foi só eu que pensei assim? Eu já pensei nisso, não foi uma vez só não. É falta de fé da minha parte, eu reconheço isso. Mas o Senhor, Ele quer que nós dependamos dEle, inclusive naquilo justamente quando nós perdemos total controle da situação. Porque Ele quer ter o controle sobre as nossas vidas. Nós não temos controle sobre as nossas vidas, mas o Senhor tem controle sobre as nossas vidas. E a tarefa do diabo é tirar a nossa confiança no Senhor. É minar, colocar dúvida. O segundo ponto aqui dentro de Gênesis 3, olha, inversão da liderança espiritual. Eva tomou a frente na decisão mais crucial, que era o comer daquele fruto, sem consultar com Adão. E ele também, nesse caso, não estou falando que Adão é o isentão da história, não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. Adão, por sua vez, falhou em exercer a liderança dele sobre Eva e principalmente de proteger ela contra a ação do diabo. Percebe, meus irmãos, que o diabo ele vai entrar justamente quando uma parte deixar de ser feita. Se o marido não cuidar bem da esposa e ele der brecha para o diabo vai entrar ali e vai minar o casamento. Da mesma forma, se o marido der brecha, ele vai entrar também e vai minar o relacionamento com a esposa. Como é que o nosso relacionamento marital, marido e esposa, tem sido guardado no Senhor nesses dias? Você, marido, tem dado atenção suficiente para sua esposa? Esposa, você tem dado atenção suficiente para o seu marido? Percebe? Talvez, eu vou entrar num aspecto que talvez não vou ter tempo para desenvolver esse assunto agora. Isso é uma coisa muito mais para casais. Aliás, a gente está precisando fazer novamente esse treinamento de casais. Então, é um assunto que a gente precisa conversar um pouquinho mais. Mas, depois que o casamento ele passa aquele primeiro estágio, que é os primeiros anos do casamento, parece que o interesse do marido e da esposa naturalmente diminui um pelo outro, e se não tomar cuidado, o casamento ele entra, vamos dizer assim, no piloto automático. A esposa sabe das obrigações dela, o marido sabe das obrigações dele, todos sabem das suas obrigações, mas não há um cultivo do relacionamento como existia quando eram namorados, quando eram noivos, quando eram recém-casados, e a coisa vai desestabilizando até que de repente a esposa começa a achar que o marido não é mais uma pessoa que dá tanta atenção para ela, e outras pessoas começam a se tornar interessantes. Da mesma coisa o marido, quando olha para a esposa, começa não mais a enxergar a esposa da maneira como ele enxergava no começo do casamento, e outras pessoas começam a ficar interessantes. E quando você vê, o que eu vou falar não é mentira, diversos casamentos dentro da igreja que só não finalizaram porque existem filhos envolvidos na história. E para que os filhos não se percam, os casais continuam casados. Mas não existe relacionamento mais dentro da casa. Pesado esse assunto, não é? Mas o diabo vai entrar justamente nesse ponto. Coisas que precisam
precisam ser tratados. Inversão de liderança e de cumprimento de papéis. Terceiro ponto, eu estou falando de Gênesis 3, já estou falando da pessoa do diabo. Ele trata do pecado e da morte no lar. O ato de comer do fruto proibido não foi apenas uma desobediência individual ali, foi a introdução do pecado na estrutura da família. Pecados não tratados levam à desestabilidade do lar. Então, se o marido tem pecado não tratado, se a esposa tem pecado não tratado, se filhos têm pecados não tratados, isso vai interferir no bom andamento dentro da casa, vai interferir na harmonia do lar. É muito complicado tudo isso, porque nós temos que... Qual é a tarefa de quem está dentro de casa? Quando você não sabe como que está a situação do outro, tem que haver diálogo, tem que haver oração no lar, tem que haver mutualidade, tem que haver... não pode haver nada escondido. Tudo tem que ser colocado às claras para que seja tratado e para que o Senhor cure todas as feridas. Desta maneira, o diabo deixará de se andar dentro de casa. Um outro aspecto que é bastante negligenciado, mas que afeta a igreja como um todo e que começa dentro de casa, e é uma das coisas que o diabo age: desânimo espiritual. Quando há desânimo quanto à fé, quanto à oração, quanto à comunhão, o diabo está minando a vida espiritual daquela família, e toda aquela família começará a fraquejar no cumprimento da comunhão com os santos. Quando o marido está devagar na fé, quem é que vai empurrar o marido? A esposa. Quando a esposa está devagar na fé, quem é que vai empurrar a esposa? O marido. Se os nossos filhos não enxergarem no marido e na esposa, no pai e na mãe, um exemplo fiel de como devem caminhar no Senhor, como é que eles vão caminhar no Senhor? Se o momento do culto for colocado como algo secundário, como algo que se der vai, se não der não vai, está tudo bem, os filhos vão ser criados com essa mentalidade, e quando chegarem na adolescência e na juventude, não vão querer estar na igreja, porque o mundo vai ser muito mais interessante. Percebam? Então, meus irmãos, como é que a gente começa a curar todas essas situações, que é onde o diabo entra e mina essas situações, para que você fique fraco na fé, para que ambos larguem tudo isso e o diabo se ande dentro de casa e o Espírito do Senhor seja negligenciado, colocado de lado. Como é que a gente vence o diabo? Primeiro, é o terceiro ponto dos 3 pontos que eu estou falando: como vencer o nosso inimigo. Como que nós vencemos o diabo? Submetendo-se a Deus e resistindo o diabo. É desta maneira, a vitória contra o diabo começa com uma vida submissa ao Senhor. A resistência, ela vem da autoridade espiritual dada por Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está todo mundo acordado aí? Está tudo certo? Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E esse sujeitar-vos, olha que verbo que nós temos aqui: sujeitar. Irmãos, o que é sujeitar? É colocar todas as coisas debaixo da autoridade do Senhor. Isso é ser sujeito. É assumir a condição de servo. É saber que nós somos o que? Dirigidos, conduzidos pelo Senhor. É rendermos todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18, eu não vou ler, mas nós já lemos aqui na nossa introdução. Paulo nos ensina o que? A vestir a armadura de Deus, para resistir aos ataques do diabo. Nós falamos sobre isso lá em Efésios capítulo 6. E nós temos aqui pelo menos 6 partes desta armadura. Já foi ministrado sobre isso aqui em outros momentos. Não vou falar em detalhes, porque nós não temos tempo para tratar todo o assunto da maneira como ele merece ser tratado. Escolha o relógio aqui.
Os 6 elementos da armadura de Deus, nós temos o quê? O cinturão da verdade, primeiro dele. Esse cinturão da verdade é que nós devemos guiar a nossa vida por Cristo, que é a verdade. Como é que nós temos guiado a nossa vida? Pelo pensamento do mundo? Então nós vamos caminhar errado, a nossa família caminhará errado. Nós temos que guiar a nossa vida pelo Senhor. Então o Senhor é o nosso padrão de verdade dentro do nosso lar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da armadura, couraça da justiça. Couraça fala sobre guardar o nosso coração. Ela é vestida de frente. Nós temos que guardar a nossa mente, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Por onde? Por que modo? Pela palavra. A palavra é que guarda o nosso coração de pecar contra o Senhor, de nós deixarmos guiarmos por sentimentos, emoções, por coisas que naturalmente nós desejaremos caminhar segundo este mundo. Terceiro ponto desta armadura, sandálias do Evangelho da Paz, é levar Cristo por onde nós caminharmos. Por onde você vai, quando você caminha, por onde você passa, as pessoas veem Cristo em você, estão vendo a imagem de Cristo refletida em você, as atitudes que você toma têm refletido a Cristo. É isso que diz sobre essas sandálias. Na verdade, nós devemos refletir Cristo por onde nós passamos. Quarto ponto, o escudo da fé, a certeza de quem cremos e de quem nos salvou, mesmo na adversidade. O escudo, meus irmãos, que é o escudo da fé que é tratado nessa armadura, fala justamente da fé quando surgirem os momentos de dúvida. O diabo ele vai tentar colocar em dúvida na nossa mente se o Senhor está de fato presente na nossa vida ou não. Se nós cremos nas promessas que são designadas pelas Escrituras. Então nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar que Ele está no cuidado de tudo. E nós fazemos isso confiando nele por meio da palavra. Sabendo que o que Ele já cumpriu, como Ele já cumpriu tudo no passado, Ele também cumpre hoje e cumprirá no futuro. As palavras deles, as palavras do Senhor jamais deixarão de ser cumpridas. Quinto ponto, capacete da salvação, fala sobre encher a nossa mente do Senhor e da sua palavra. De que maneira nós temos enchido a nossa mente dentro de casa? Qual é o tipo de programação que tem ocupado as nossas mentes? Que tipo de coisa andamos vendo no celular, na televisão, no YouTube, nas redes sociais, que tem roubado o Senhor da nossa mente e tem feito nós caminharmos segundo o padrão desse mundo? O sexto ponto, a espada do Espírito, é manejar a palavra de Deus. Já viram um soldado sair da guerra sem uma espada? O que acontece com ele quando ele sai para uma guerra sem uma espada? Ele morre, ele não consegue lutar. Então nós só conseguimos lutar e vencer essa batalha contra o diabo no mundo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fazer morada nas nossas vidas, não ser algo para nós dedicarmos um tempo diário para ela, nós seremos como um soldado que sai para uma batalha sem a sua espada. Nós fatalmente morreremos. Mas quando nós meditamos a Escritura, quando nós guardamos essa palavra no nosso coração, quando nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos qual é a resposta que o Senhor dá das adversidades e das perguntas que o mundo coloca para nós, nós saímos vitoriosos pela palavra de Deus na força do Senhor Jesus. Amém? Continuando aqui, irmãos. Obviamente, nós temos aqui um outro ponto para acercar de como nós vencemos o diabo. É orar e vigiar continuamente. Jesus nos orientou a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a oração constante, ela fortalece o lar contra o inimigo. Irmãos, eu sei que é difícil, e eu falo porque eu passo por isso. Nós temos um grande problema hoje nas nossas casas de tempo. Muitos irmãos trabalham longe de casa, gastam muito tempo se deslocando. Filhos,
esposa, marido, cada um tem compromissos em lugares diferentes, e nós temos pouco tempo para nos dedicarmos em oração em família. Isso é um fato. Todos nós passamos por isso. Mas peça ao Senhor para que, se não todo dia, porque cada lar tem uma realidade totalmente diferente uma da outra, separe um tempo, 15 minutos. Eu estou falando de uma reunião de 2 horas. 15 minutos para que um trecho das Escrituras seja lido e para que a família ore concordemente acerca daquele trecho. Olhe pelo irmão que está enfermo. Gaste um tempo para explanar daquilo que foi entendido, como é que se aplica na vida do lar. Você pode falar, puxa irmão, mas olha, eu não tenho esse chamado, eu não sei falar quando ler a Bíblia, não sei explicar. Apenas leia, não precisa explicar. Leia a palavra de Deus, o Senhor trará esse entendimento. E ore pelos problemas da casa, mas gaste esses 15 minutos, e esses 15 minutos podem ser a armadura, a proteção para que o diabo seja vencido dentro da tua casa. É um tempo que nós precisamos gastar. Eu falo porque o diabo ele vai lutar contra isso. Ele vai lutar para que isso não aconteça dentro da sua casa. Mas isso vai guardar o teu nome. Vai guardar o nosso nome. Amém? Segundo ponto, o mundo, nosso segundo inimigo. E quando nós falamos do mundo, os irmãos já compartilharam bastante sobre esse assunto também. Mas fala acerca do sistema de valores corrompido. Nós estamos falando desse tipo de mundo. E o que é o mundo? Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, o mundo muitas vezes se refere não à criação física, mas a um sistema espiritual e moral que é corrompido e que se opõe a Deus. A este mundo que está se opondo não somente a Deus, mas a todos aqueles que são seus filhos. Então, é um conjunto de valores, pensamentos, desejos, práticas que rejeitam ao senhorio de Cristo. O mundo prega o quê? Uma autonomia humana. O mundo prega o quê? Um hedonismo. O mundo prega um materialismo. O mundo prega um orgulho próprio. E ele é dirigido por quem? Pelo príncipe deste mundo, que é quem? Satanás. João capítulo 12, versículo 31 diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. 1 João capítulo 2, 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o amor ao mundo é uma oposição ao Senhor. Eu sei que tudo isso, novamente, vocês já ouviram isso várias vezes, está sendo tratado esse assunto por várias ministrações, mas eu creio que é um alerta do Senhor ainda, irmãos, para todos nós. E como é que nós identificamos a influência do mundo na família? A influência do mundo ela pode ser muito sutil dentro de casa, mas ela é progressiva, e ela se manifesta de que maneira dentro de casa? Quando, por exemplo, as prioridades da família dentro de casa, elas são trocadas. Quando, por exemplo, a busca por status, riqueza e por prazeres estão acima do Senhor. Irmãos, não é errado você tentar ter uma vida melhor e proporcionar algo de melhor para a sua família. Não é errado você aproveitar da condição que o Senhor te deu, para você usufruir daquilo que o mundo propõe. Mas coloque sempre o Senhor como meta, e não todas essas coisas. Porque nós podemos perder o Senhor no caminho, quando nós começamos a amar mais essas coisas do que o Senhor. Quando, por exemplo, um outro aspecto, há uma desvalorização da santidade, a aceitação do pecado como normal ou como relativo. Sabe de que maneira que acontece isso, irmãos? Primeiro, talvez essa maneira mais escancarada, mais fácil de perceber, quando, por exemplo, as coisas que nós vemos no meio das séries, no meio das coisas que nós assistimos, no YouTube, na escola, no trabalho, e nós começamos a enxergar coisas que a Bíblia condena como algo normal, como passível de convivência. Por exemplo, é um fato, né? Não tem como negar isso, que existem pessoas que, como a mensagem está sendo gravada, eu vou ter que tomar cuidado nas palavras aqui, senão o YouTube derruba, eu não preciso subir aqui. Mas o mundo aí fora, sabemos que existem o que? Relacionamentos de pessoas.
que tem a mesma, vamos dizer assim, homem com homem, mulher com mulher se relacionam entre si, e o mundo entende isso como algo normal. E às vezes nós convivemos com pessoas que no trabalho nós somos obrigados a conviver com pessoas assim, na escola, às vezes até com familiares que são desse jeito, e nós sutilmente, se não tomarmos cuidado, começamos a entender que tudo bem, o mundo é assim mesmo, e começamos a dar uma o que tem lá no churrasco que vai ter a gente assim? Não tem problema, eu sou crente. Mas aí surge aquelas conversinhas que você não deveria ouvir, ou opiniões sobre determinadas coisas que você começa a assumir que você não deveria ter, ou começar a assistir uma programação que tenha esse tipo de coisa, você entende que isso é normal. Percebe, irmãos? E isso não é normal, isso ofende a imagem do Senhor Jesus Cristo. Isso ofende a imagem do Criador. Como diz lá em Romanos capítulo 1, esses homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a imagem de Deus no homem. E isso, irmãos, começa o quê? A afetar a mente daquele que tem o Senhor na sua vida. Por isso, aí eu digo para vocês o seguinte, aquilo que eu estava dizendo, você perceber isso no mundo, você perceber isso nas coisas que estão fora, é muito fácil. Mas quando é que a coisa começa a degringolar e começa a sair fora do eixo? Quando às vezes isso começa a tomar lugar dentro da casa de Deus. E é por isso que nós temos igrejas que aceitam esse tipo de coisa dentro da igreja hoje. Porque as pessoas se tornaram permissivas com coisas que a Bíblia condena. Perceba? As sutilezas que já vem. Você enxergar o erro como algo que é errado, beleza? Mas quando você começa a dar licenças para o erro, e aquilo começa a fazer parte da sua convivência, você começa a achar que aquele erro não é um erro tão grande assim. Você começa a ser mais permissivo com algumas situações. Só que essa permissividade pode se tornar uma pedra de tropeço dentro da tua casa, e pode afastar você ou outra pessoa da tua casa do Senhor Jesus. Então, irmãos, não tolerem o erro dentro da casa. Isso tem somente um exemplo aqui, mas existem muitos outros. Permissividade com relação ao tipo de programação que nós assistimos, permissividade com relação ao tipo de traje que nós vestimos, comportamentos que são tolerados, linguagens. Nós poderíamos aqui terminar a administração falando sobre isso, mas tem mais coisas a tratar com os irmãos aqui. Continuando aqui, um outro ponto, conformismo, que é o ponto que eu estava falando, adotar padrões morais populares que contradizem as Escrituras. É quando você enche tanto a sua mente dessas porcarias todas, desculpem a expressão dessa palavra, mas isso começa a afetar a sua caminhada com o Senhor. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós inclusive citamos aqui, né? E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Como é que nós vencemos o mundo? Vencer o mundo é viver contraculturalmente. É uma palavra difícil de falar, né? Mas existiam os irmãos que gostam bastante do Francis Schaeffer, né? Quem já teve a oportunidade de ler os livros do Schaeffer, ele fala bastante sobre esse modo de vida contracultural, que é você viver diferente da maneira como o mundo caminha, contra a cultura. A cultura deste mundo é uma cultura que ofende ao Senhor. Nós devemos ter uma cultura que agrada ao Senhor, desenvolver algo que transmite glória ao Senhor. E de que maneira nós fazemos isso? Quando nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus diariamente. Eu acabei de ler Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis ou não tomeis a forma deste mundo, mas devemos transformar a nossa mente, renovando ela de acordo com a palavra de Deus, de maneira com os costumes que não ofendem a santidade de Deus. Segundo ponto, como nós vencemos este mundo,
Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33, quando nós lemos o Sermão da Montanha. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, em vez de ocuparmos o nosso tempo tentando incorporar na nossa vida práticas e costumes desse mundo, gastemos tempo tentando entender um pouco mais do Senhor e da sua palavra. Terceiro, manter comunhão com a igreja e os irmãos em Cristo. Hebreus capítulo 10, 25. Isso foi lido lá no Rio também. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Já falei anteriormente aqui, mas quando nós deixamos de estar na comunhão com o corpo de Cristo, quando você deixa de estar numa reunião de oração, que é uma reunião semanal, por exemplo, por algum compromisso que também é importante, vamos dizer assim, que você às vezes coloca isso acima do momento da reunião, o que começa a acontecer? A sua mente começa a ser ocupada pelo mundo em vez das coisas do Senhor. Percebe? Mesmo coisas, entre aspas, lícitas, vamos dizer assim. Irmãos, não é difícil de nós perdermos o Senhor nesse caminho. Muitas coisas fazem com que elas roubem o tempo do Senhor de nossas vidas. Coisas lícitas, coisas diárias, ocupação demais com o trabalho. Eu falo que nós sofremos com isso. Ocupação demais com o estudo, principalmente os jovens que trabalham e estudam, não é fácil trabalhar e estudar. E aí sobra pouco tempo para o Senhor, mas você ficou lá 8, 9 horas envolvido com o trabalho, mais 4, 5 horas envolvido com a escola. E aí quando você se dá conta, você fala, vou tirar um tempo para orar. Você, por uma hora, 5 minutos e cama. Porque o seu corpo já está cansado. Você fala, puxa vida, eu preciso descansar. E é legítimo que você descanse. Mas o tempo que você dedicou ao seu dia foi o mínimo possível. Todas as outras coisas roubaram o tempo do Senhor. Coisas legítimas que estou falando. Então, o que vai acontecer? Viva uma semana assim. E chega no fim de semana, o diabo ele lança o ataque dele. E aí você tem uma dor de cabeça de manhã, um mal-estar, alguma situação que te impede de ir na reunião. O que acontece? Você deixou de ouvir a palavra. O que vai acontecer? Você tem mais uma semana pela frente, longe do Senhor de novo. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que faltar na reunião não é algo assim tão grave. Você começa a não perceber que o quão grave é deixar de ocupar a sua mente no Senhor. Porque as coisas deste mundo, o padrão deste vácuo foi deixado pelo Senhor. E aí as suas decisões, a sua caminhada, o modo que você agir, será direcionado pelos pensamentos desse mundo e não mais do Senhor. Você fará isso sem perceber. Percebe? Você não perceberá que está caminhando. Mas é um chamado do Senhor, um alerta do Senhor para nós. Que nós cultivamos a palavra de Deus na nossa mente, quando nós meditamos, quando nós estamos na comunhão entre os santos, quando o Senhor é o tema da nossa conversa, quando nós direcionamos todas as nossas forças no Senhor. Caminhando aqui, irmãos. Educar a família discernindo o certo e o errado segundo a Bíblia, ainda nesse ponto. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Você só consegue discernir o certo e o errado pela palavra de Deus. Se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa mente, nós teremos dificuldade em tomar uma decisão correta, porque nós tomaremos essa decisão segundo a caminhada desse mundo. E uma última passagem para nós caminharmos para o último ponto, 1 João 5,4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, é uma batalha lutar contra o mundo. Talvez a grande influência que nós sofremos, que nos afasta do Senhor todos os dias, é o mundo, e o diabo com certeza tira proveito dessa situação, e ele entra na vida do crente, e quando ele menos percebe, ele está se tratando dentro de
casa e está caminhando conforme o mundo caminha. E muitas vezes dentro da casa do Senhor. Lembra quando o Chico ministrou sobre a diferença entre ser um crente e ser um discípulo? Cai nessa situação que eu estou dizendo aqui. Ser um discípulo é você estar numa batalha. Você ser um crente sem ser um discípulo é você muitas vezes estar caminhando no mundo, muitas vezes estar tomando decisões segundo o mundo, o diabo sendo andando dentro da sua casa, mas a pessoa está de corpo presente dentro da casa de Deus. Cai nessa situação aqui. Último ponto, nós falarmos sobre a carne, o inimigo interior. Nossa. O que é a carne? Na Bíblia, especialmente nas cartas de Paulo, a carne ela representa a natureza humana caída. Está bem fácil de entender? Inclinada para o pecado e para a rebelião contra Deus. A carne, basicamente falando, é o que? É o nosso eu. É eu. Quando eu sou com a minha consciência, com a minha razão, com os meus sentimentos, com as minhas vontades, com os meus desejos, e tudo isso é externo por meio da carne, vamos dizer assim. A carne é basicamente tudo isso que eu estou falando, sem a influência do Espírito Santo. Quando você tira o Espírito Santo da vida do homem, o que sobra para ele na ação dele nesse mundo? Sobra o quê? Sobra orgulho, egoísmo, e um homem e uma mulher escravizados por suas paixões. É o que sobra quando você tira o Espírito Santo da vida daquele do homem natural. Então, mesmo depois da conversão, e nós estamos falando bastante sobre esse assunto, tanto o Chico quanto a vez estamos ministrando sobre esse assunto, mesmo depois da conversão, o cristão ele precisa lutar o quê? Diariamente contra a sua carne. Ele precisa desenvolver essa salvação. É uma luta diária. Então nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o mundo, e a terceira batalha, talvez a mais cruel de todas, é essa que é a da carne. Porque nós temos que rasgar a nossa carne. No retiro foi falado sobre nós rasgarmos os nossos corações. O Juvenal ministrou sobre isso lá em Joel, sobre nós rasgarmos os nossos corações. O Iago também mencionou isso. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que façais as coisas que quereis. Então, irmãos, essa batalha, ela se dará até o dia que o Senhor voltar e nos resgatar. Ela não vai ter um fim. Como é que nós estamos lidando com essa batalha? Nós estamos armados o suficiente para lutar contra ela? Nós temos feito morrer a nossa carne todos os dias? Como é que a gente identifica a influência da carne na família? Que é o segundo ponto. Quando a carne governa, meus irmãos, os frutos da carne são visíveis e são fatos. Atitudes egoístas, quando cada um busca os seus próprios interesses, meus irmãos, é a ação da carne. As pessoas estão interessadas nos seus próprios interesses. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim, para confirmar isso que eu estou dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para também o que é dos outros. Então, meus irmãos, como é que a gente mata a nossa carne? Quando eu passo o outro na frente. Quando a minha esposa e os meus filhos são mais importantes do que eu. Quando o meu próximo, o meu irmão em Cristo, ele passa a ser mais importante do que eu. Quando eu estou disposto a morrer pelo corpo de Cristo. Como que eu identifico? Outros tipos que nós podemos identificar. A falta de domínio próprio também é uma ação da carne. De que maneira? Ira. Quantos irmãos têm problemas com ira? O que mais? Explosões emocionais, vícios, práticas imorais. Tudo isso nós estamos falando o quê? De ação
da carne, que acontece, começa dentro de casa e reflete para fora, a refletir na nossa vida como um todo. Um outro exemplo, quebra de relacionamentos, contendas, divisões, falta de perdão, quando tudo isso se torna comum dentro de casa e não há um tratar, tudo isso é a carne agindo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que fala sobre as obras da carne, é uma passagem bastante conhecida, muito famosa, mas eu vou ler só para os irmãos lembrarem aqui, se quiserem marcar também. Gálatas 5, do 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, tudo isso que eu já falei: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Até parar para tomar água. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está na hora de nós começarmos a arriscarmos essas palavras da nossa vida. Nós precisamos riscar de dentro da nossa casa. Talvez você não passe por isso, mas talvez alguém dentro da tua casa passe por isso. E você pode ser a força do Senhor na vida dele. Chore com ele, abrace ele, lamente por ele. Mesmo que ele não queira, dobra o joelho e ore por ele todo dia. Por ela. Olhe para aquele parente da tua casa que não se converteu ainda. Gaste tempo em oração por ele. Jejue por ele, chore por ele. Chame irmãos para chorarem por você. É uma batalha, irmãos. Numa batalha, se você perder a guerra, você morre. É isso que é a consciência da batalha. E você está disposto a perder um soldado dentro da tua casa? Não. Nenhum soldado pode entrar em paz dentro da nossa casa. Nós estamos numa batalha constante. E como é que nós vencemos isso, irmãos? Vencer a carne exige uma disciplina espiritual diária. E essa é a parte difícil, meus irmãos. Algumas práticas são essenciais. Quais são elas? Primeiro, crucificar a carne. Nós temos que crucificar. Já foi falado. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É deixar de fazer. É você quer pecar, mas você diz não. Você luta, você pede ajuda, você ora, você pede oração dos irmãos. É uma batalha constante, irmãos. Não é algo fácil de resolver. E é algo tão difícil porque nós temos que nos humilhar e pedir ajuda. E como é difícil tratar o nosso ajuda, irmãos. A gente está afundando. O barco está cheio de buraco, a água está entrando e a gente não quer pedir ajuda. Tem vergonha de pedir ajuda. Outra maneira de nós vencermos, nós andarmos em constante comunhão com o Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é andar no espírito, meus irmãos? Não é algo etéreo, não é algo do tipo andar falando em línguas no meio da rua, andar profetizando dentro da igreja. Isso não é ser espiritual. Isso é a ação do dom do Espírito Santo na vida da igreja. Ser espiritual, meus irmãos, é você fazer todos os dias, pedir misericórdia, a ajuda de Deus todos os dias, para que você coloque em prática aquilo que a Bíblia já te disse. Como é difícil fazer isso, irmãos? Todos nós passamos por isso. Não tem ninguém isento disso. Começando por mim. Todos nós temos dificuldade de colocar em prática o que a Bíblia fala. Irmão, é mais fácil pedir ajuda na tentação do que no pecado. Exatamente, isso é muito importante que o irmão falou. É mais fácil pedir ajuda na tentação do que no pecado. Quando você está no pecado, você já mergulhou de cabeça no erro, você não vai mais querer sair dali. Agora, quando você está sendo tentado, você está lutando, você clama misericórdia e a igreja se unirá em oração por você. Você buscará comunhão para se afastar do pecado. Então, meus irmãos, até a comunhão, a bênção da comunhão nos ajuda nisso, a nos afastar do pecado. Percebam?
Praticar jejum e oração como ferramentas de mortificação. Mateus 26:41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como é que a gente mortifica a carne? Vigiando de que maneira? Aquele que está em alerta. Já viram os irmãos que já serviram no exército aqui, sabem disso melhor do que eu. Quando a pessoa está numa guarita, está no meio de uma mata lá fechada, o inimigo está vindo para cima, ele está vindo escondido, ele não está vindo de uma maneira que você está enxergando ele. Ele tem que ficar de olhos bem abertos, com a arma em punho, porque se ele cruzar as paredes da fronteira, muita gente vai morrer ali dentro. Então ele tem que estar com a arma em punho e com os olhos atentos. Ele não pode estar distraído com outras coisas. Então, meus irmãos, vigiar é não estar distraído com este mundo. Não se distraia com as coisas deste mundo e ocupe o seu tempo no Senhor. Desta maneira nós venceremos o diabo, venceremos a nossa carne, venceremos este mundo. Um outro ponto aqui para nós irmos para a nossa conclusão: revestir-se do novo homem, ou seja, criado segundo Deus. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revestir-se do novo homem é você fazer morrer o velho homem todos os dias. É morrer para si mesmo. Conclusão. Eu gostaria só de falar mais essas palavras e ler mais uma passagem para finalizar. A nossa família, meus irmãos, ela é um campo de batalha espiritual. Nós precisamos reconhecer que o diabo, o mundo e a carne são inimigos reais e são inimigos ativos. Estão em batalha exatamente neste momento. Oi? Efésios 4, 22 a 24. Foi a última. Mas pela graça de Deus, esses inimigos reais, pela graça de Deus e com as armas que o Senhor nos deu, nós somos mais do que vencedores. Pela palavra de Deus. O Senhor é quem venceu por nós. Que a nossa casa, ela seja um território onde Cristo reina, onde o diabo não encontra espaço, onde o mundo não dite os valores e onde a carne seja diariamente mortificada pela ação do Espírito Santo em nós. Última passagem que eu vou ler, Romanos capítulo 8, versículo 37. E eu encerro essa ministração com essa passagem. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Está bem? Nós estamos numa batalha todos os dias. E o diabo ele tem tentado roubar pessoas dentro da nossa casa. Mas o diabo já perdeu. E nós vencemos pela graça do Senhor. Aquela pessoa, aquele irmão, aquela pessoa que se afastou do Senhor, aquela pessoa que ainda não se converteu, aquela pessoa que ainda está nas drogas, aquele familiar que ainda não está distante, parece que ainda não, você não vê esperança para ele. O Senhor te diz nesta manhã: é meu. É do Senhor. Ele está cuidando. Não se perdeu. Amém? Que Deus nos abençoe.